Tertulia Social, um programa do núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. Todas as quartas às 19 horas, com repetição aos domingos pelas 17, na sua rádio Voz dos Açores. Vamos falar sobre serviço social, os seus contextos, dificuldades e desafios. Sabor, se é por amor, brilha mais o que é bonito. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso Tertulia Social. O meu nome é Ana Margarida Fonseca, é um prazer estar convosco neste programa do Núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social da Ilha Terceira. Como já se tem vindo a falar, o Serviço Social valoriza o trabalho em equipa multidisciplinar, onde se privilegia a cooperação de vários tipos de saberes em prol de um objetivo comum. É neste sentido que hoje temos como convidada a Mónica Fagundes, coordenadora e psicóloga clínica, que trabalha no âmbito das dependências, mais concretamente no tratamento. Boa tarde, Mónica. Boa tarde, Margarida. Desde já, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui em prol de um contributo para a vossa associação, no qual tenho muito gosto em participar. Antes de mais, muito obrigada pela tua presença e por teres aceito o nosso convite. Ainda para mais para falarmos de uma problemática da toxicodependência, que penso que este é um tema muito atual e pertinente relativamente aos dias de hoje. Mónica, fala-nos um bocadinho da tua experiência nesta área. A minha experiência teve início em 2011, portanto, antes disso trabalhei na área de recursos humanos, numa empresa em Lisboa, sendo que não me sentia realizada e iniciei uma procura de trabalho na área de psicologia clínica, e eis que surgiu este projeto, o Percursos, que pertence à Casa do Povo da Terra Chã. Nessa altura, em 2011, quando fiquei como coordenadora do programa, basicamente tivemos que iniciar a partir de uma tábua rasa, porque o projeto ainda não existia. Foi necessária uma procura intensa e atualização de informação em termos de bibliografia, de ver o que é que já se estava a fazer, tanto em Portugal continental como a nível internacional, através do Observatório Europeu, e começamos a adaptar todas essas metodologias, vendo as guidelines existentes na altura também através do IDT, que agora já não existe, que agora é o CICAD, e também adaptar à região, à problemática local. Inclusivamente na altura até fui fazer um estágio a São Miguel, à Risca, que é uma associação muito semelhante à nossa, semelhante ao Percursos, sendo que a realidade deles é um bocadinho diferente, apesar de pertencemos ao mesmo arquipélago em termos de nível cultural e a nível das próprias rotinas do tipo de consumos e da população em si, é um pouco diferente. E daí trouxemos ideias e arrancamos com este projeto, que ainda demorou algum tempo até se concretizar. Em agosto de 2011 foi quando avançamos, portanto houve uma preparação de ali cerca de 6 meses. Avançamos em colaboração com o antigo Serviço de Dietologia do Hospital da Ilha Terceira, em que nós tínhamos uma unidade móvel, e aí começamos a trabalhar um grupo pequeno de utentes, na altura eram 8, que estavam numa situação de maior exclusão social, e assim com a unidade móvel conseguíamos chegar numa perspectiva de proximidade a esses utentes. No início, quando este programa surgiu, era dirigido a que tipo de população, no que diz respeito a que tipo de dependência é que estamos aqui a falar? No início falávamos muito da dependência da heroína, era a metadona, que é o fármaco que mais utilizado, tanto na região como a nível nacional, até porque é um tratamento que é gratuito, não tem qualquer custo para o utente, e tem características que facilitam a sua aplicação a um grande número de pessoas.
e acaba por ter, se calhar, menor risco em termos de controle, porque as tomas são feitas todos os dias, de uma forma presencial, e há aí um maior controle. A população nessa altura, o programa nessa altura era mais dirigido a essa população. Sente que, com o passar do tempo, fomos-nos adaptando e num curto espaço de tempo, porque não passaram assim tantos anos quanto isso, e atualmente o padrão de consumos mudou um pouco, bem como a população em si, nomeadamente a nível de faixas etárias. Notamos que cada vez mais os jovens iniciam consumos mais danosos para o próprio e com mais frequência, com maior quantidade, e novas substâncias que na altura não existiam quando nós iniciamos este programa. Desta forma, também como coordenadora e a sua própria equipa sentiram a necessidade de alterar o tipo de intervenção, de direcionar a intervenção para esta mudança que efetivamente falou. Sim, inicialmente, portanto, mais direcionado ao tratamento da heroína. Aqui não falei, mas nós também acabamos por ter a nossa atuação a nível Açores, excepto no grupo oriental, porque nós estamos em articulação com o grupo ocidental e com o grupo central, e bem como com outras instituições que pontualmente vai ser necessário fazer este tipo de articulação, nomeadamente quando há internamentos ou quando há outras necessidades. E notamos que a nível das outras ilhas não nos chega muita informação de consumos para além da heroína, mas nós cá, a pouco e pouco, foi surgindo mais pedidos dos jovens, nomeadamente das escolas, a nível da Direção Regional Geral da Reinserção Social, por exemplo, também acabam por ter muitos miúdos que com esta problemática. E nós o que verificamos foi que, à medida que iam aparecendo, alguns também acompanhados pelos pais, o que também é muito bom, começaram, ao fazermos as análises de despiste para as substâncias psicoativas, denotamos que não havia consumos de heroína. E aí apercebemos que estavam a consumir outras substâncias, que na altura são as novas substâncias, que são consideradas substâncias sintéticas, e que na altura ainda não havia legislação adequada, e eram vendidas através das smart shops. Hoje em dia isso não acontece, já existe a legislação, já existe uma penalização. Claro que depois o fruto proibido é o mais apetecido, e os jovens continuam a recorrer muito a essas substâncias. Inclusivamente sei que há uns anos isto surgiu como um grande problema na Madeira, que eu sei que acho que chegou a haver, por exemplo, 11 jovens internados em simultâneo devido a este tipo de consumos, e que foi necessário pensar sobre isso e alterar a metodologia, e nós cá chegou um bocadinho depois, mas acabou por acontecer também, e hoje em dia é isso que nós estamos a pensar, a repensar constantemente, a tentar nos adaptar a essa realidade, porque os jovens cada vez mais consomem estas novas substâncias que têm efeitos muito graves, como sejam surtos psicóticos, portanto ficam completamente fora da realidade, e muitas vezes acabam por desenvolver outras patologias do foro psiquiátrico, como sejam esquizofrenias, e claro que isto tem consequências tanto para o próprio como para a família, para o meio e na própria rotina. Queres falar um bocadinho sobre a equipa? Eu há pouco falei da importância do trabalho em equipa multidisciplinar. Isso acontece neste programa? Que tipo de trabalho é que é feito? É composto por que áreas? Se há um encontro das áreas, se é valorizado, se é importante em prol também de cada cliente? Como é que funciona? Eu penso que não se pode trabalhar nas toxicodependências sem ser em equipa, até porque nós vemos o utente como um ser holístico, não é? E vemos no total de todas as problemáticas. Muitas vezes até nos acontece, o que é curioso, mas é verdade, a maioria dos nossos utentes acabam por nem ter qualquer outro tipo de referência no Sistema Regional de Saúde. Nem vão ao médico de família, procuram-nos para tudo, para ver atenção, para
para ver diabetes, para dar uma injeção de qualquer coisa, seja o que for. E daí que seja muito importante nós também irmos de encontro a essas necessidades, e trabalhamos com uma equipa de enfermeiros, com um médico, com assistente social e com psicólogos. Acho que só assim é que pode funcionar. Claro que também, pensado na realidade atual, seria importante investir também em outras áreas, provavelmente na área ocupacional, e daí, se for possível nós avançarmos por essa vertente, provavelmente também vamos necessitar de técnicos de outras áreas, que só vêm acrescentar, vão ser uma mais-valia para o programa. Exatamente. E além disso, também penso que é muito importante nós estarmos em articulação com outras entidades, e é isso que acontece quando nós fazemos parte de duas redes, a rede dos jovens e a nível dos adultos em situação de exclusão social, e em que para nós também é muito proveitoso, porque conseguimos chegar mais facilmente a determinadas famílias ou a determinados utentes, bem como ajudar ou colaborar com outros técnicos que também não têm tanta formação nesta área, porque é uma área muito específica. E assim também acaba por haver uma complementariedade de saberes, não é? Exatamente, é fundamental. Em termos de intervenção. Sim. Isso é fundamental. E aí já há uma intervenção também de proximidade, e penso que essa intervenção de proximidade também vai de encontro àquilo que se falou numa fase inicial, que está relacionada com o facto do programa ainda ter muito vincada a unidade móvel, por exemplo, e aí, a partir daí continua a haver uma grande proximidade às próprias freguesias. Exato, isso para nós sempre foi muito valorizado, desde o início. Foi das primeiras ações que nós tivemos, que foi o chegar a cada freguesia, falar ou com a Casa de Povo ou com a Junta de Freguesia, dar-nos a conhecer e facultar uma ficha de encaminhamento, caso houvesse situações novas, para que eles sentissem à vontade para encaminharem para nós. Isso resultou muito bem, até porque nós intervimos por freguesia, em que, mesmo a nível de consultas de psicologia e de serviço social, é necessário, por vezes, ir à freguesia onde se encontram estes utentes, e fazemos muitas vezes utilizando os espaços da comunidade, e isso realmente foi fantástico, porque ninguém nos disse que não, muito pelo contrário, e também nos permite, assim, de uma forma indireta, trabalhar o estigma que existe associado a esta problemática. Exatamente. Falando ainda na unidade móvel, há bocadinho referi que nós começamos com 8 utentes, mas isto depois houve aqui uma mudança, e em 2013 passamos para cerca de 500, daí que a unidade móvel foi fundamental, porque nós conseguimos que desses 500 muitos fizessem a sua medicação, o seu tratamento próximo de casa, e isso resultou muito, muito bem, até porque deixou de haver tanta concentração, eles deixaram de se encontrar num determinado sítio que acontecia diariamente, e para muitos foi bastante benéfico em termos de tratamento, e para nós também existe uma maior visibilidade, e é mais fácil as pessoas nos procurarem, muitas vezes dirigem-se à unidade móvel a pedir ajuda, e aí é fácil o encaminhamento. E também acaba por ser uma mudança que também acaba por ter um retorno bastante positivo até para a própria comunidade, como estavas a dizer. Sim, em termos de consequências para a sociedade, para a comunidade em si, que às vezes não são visíveis, muitas vezes, não é? Porque o objetivo é sempre a abstinência. No entanto, existem vários níveis aqui a nível em relação ao tratamento, e um utente poderá não estar abstinente, mas por estar neste tratamento existe uma redução de consumos, portanto existe uma menor necessidade de arranjar dinheiro para consumir, por exemplo. Portanto, são pessoas que já não andam a roubar a casa do vizinho. Exato. Não é? Em termos nesse aspecto também acho que é muito benéfico para a sociedade. Relativamente ao tipo de intervenção que é feito no percurso, conseguimos perceber que há efetivamente uma evolução em relação ao tipo
de tratamento. Numa primeira fase começou-se a acompanhar dependentes de heroína, e neste momento existe a necessidade aqui de uma alteração, de uma mudança relativamente à intervenção. Relativamente ao tipo de substâncias, ao tipo nós sabemos que existem substâncias lícitas e ilícitas. De que forma é que essas substâncias podem afetar uma pessoa? Que tipo de danos é que pode causar à pessoa? Sim, para já a substância lícita ou ilícita é toda aquela que é uma substância psicoativa que provoca alterações no sistema nervoso central. E portanto, se consumida de uma forma repetida, vai aumentar a tolerância, daí a necessidade de consumir mais em maior quantidade até chegar a uma situação de dependência. Os vários tipos de substâncias também afetam de formas diferentes a própria pessoa. Apesar de alterar o sistema nervoso central, cada substância tem um efeito diferente, classificam-se em determinadas classes, não é? Uhum. E esse efeito também depende muito da própria pessoa, do seu metabolismo, da sua parte da genética e do ambiente. Claro. E daí que há substâncias mais danosas do que outras. Efetivamente, a heroína é aquela que provavelmente provoca uma degradação mais visível, até porque a dependência é física, mas existem outras que também destroem a vida de uma pessoa, nomeadamente cocaína, estas novas substâncias sintéticas e outras. Bem, passamos agora para uma música. Vamos ficar com a Chuva de Marisa. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago, aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva em instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade.
de moça perdida, gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva em instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. Boa tarde novamente, sejam bem-vindos a mais um Tertúlia Social. Estamos à conversa com a Mónica Fagundes, coordenadora e psicóloga do programa Percursos. Há pouco, para quem iniciou neste momento, para quem começou a ouvir neste momento a Tertúlia Social, falámos um pouco sobre o Percursos e o seu âmbito de intervenção. E fizemos uma abordagem a algumas substâncias psicoativas. Estas, por sua vez, provocam alterações, quer a nível físico, como também a nível psicológico, e podem causar uma situação de dependência quando consumidas de uma forma repetida. No entanto, até se chegar a uma situação de dependência, seria importante dar a conhecer aos nossos ouvintes que existem diversos tipos de consumidores. Mónica, como é que caracterizas esses tipos de consumidores e de que forma é que eles se relacionam com a sociedade? Muito bem, realmente até chegarmos à situação de dependência, todos nós mesmo numa fase da adolescência nos deparamos com estas situações pela curiosidade de querer experimentar coisas novas, e então aí surge o primeiro tipo de consumidor, que é o experimentador, aquele que limita-se a experimentar uma ou até várias substâncias psicoativas, por vários motivos, como já referi, a curiosidade, o desejo de novas experiências, que é característico muito da fase da adolescência, por pressão de pares, também pela publicidade, entre outras. Na grande maioria dos casos, o contacto com a substância não passa das primeiras experiências. Portanto, aqui, por exemplo, com a heroína acontece muito que na primeira experiência uma consequência é o vómito, portanto acho que deve ser muito desagradável, e essa consequência negativa leva a que muitas vezes não queiram voltar a tocar nessa substância. O contrário também acontece, mas pronto, é uma consequência que também ilustra o que acontece com o experimentador. Depois há aquelas pessoas que consomem de vez em quando, portanto, se o ambiente for favorável, se houver disponibilidade da substância, nomeadamente muitas vezes associada a determinadas festas, por exemplo, o caso da cocaína como substância estimulante, em que algumas pessoas referem que acaba por dar mais clareza no pensamento, e portanto até utilizam ou para estudar ou para estarem em outro tipo de ambientes que necessitam de estar mais ativos. Também, ou por exemplo, as pastilhas, que são muito utilizadas em raves, portanto isso acontece ocasionalmente, e há pessoas que conseguem fazê-lo e mantêm a sua vida sem ruptura das relações afetivas, sem consequências a níveis profissionais nem sociais. Num outro nível existem os consumidores habituais ou funcionais, que são aqueles que consomem já com frequência estas substâncias psicoativas, e em que já se observam sinais de ruptura nas suas relações com os outros. Mesmo assim, ainda vão mantendo algum comportamento funcional socialmente precário, já estão no risco da dependência, mas ainda vão conseguindo funcionar, já ainda conseguem manter os horários,
conseguem manter o trabalho, mas se calhar já vão chegando uns dias mais atrasados, já vai haver as baixas médicas, já vai havendo uma recusa de estar com determinadas pessoas ou em determinados ambientes, apesar de não ser sempre. O último tipo de consumidor, então, já é aquele que é dependente ou considerado disfuncional, em que toda a sua vida gira à volta da obtenção daquela substância psicoativa que lhe vai trazer determinados efeitos. Neste caso, existe um rompimento dos vínculos sociais, que pode levar também ao isolamento, à criminalidade, acompanhados de uma decadência física e moral. No caso, nota-se muito, por exemplo, na heroína, em que a dependência é física, a pessoa necessita mesmo de ter aquela dose, mal acorda. E muitas vezes, e isso impede, claro, de manter um trabalho, de manter a escola, de manter uma boa relação em casa ou com outros familiares. Enquanto a pessoa não tiver aquela dose, não consegue fazer o seu dia com normalidade. E isto, claro, que já é uma situação de dependência. Na ausência dessa substância, a pessoa já não se sente bem como se sentia anteriormente. Penso que se calhar seria importante explicarmos aos nossos ouvintes o que é afinal, depender de algo, a dependência de uma substância. No fundo, a dependência é a relação que é estabelecida entre o consumidor e o tipo de substância consumida. Como falei anteriormente, portanto, à medida que se vai consumindo, a necessidade é maior também porque a tolerância aumenta aumenta a frequência, aumenta a quantidade. No entanto, tem tudo a ver com essa relação que é estabelecida, porque também aqueles consumidores, por exemplo, ocasionais, têm uma relação que até lhes vai funcionando. Consomem só nas festas ou de vez em quando, e de resto a sua vida flui com naturalidade. E daí que a dependência é exclusivamente quando já existe uma relação em que há uma deteriorização, não é? Em que já há consequências negativas, apesar de, para quem consome, o objetivo é sempre tirar proveito desses efeitos, nomeadamente, às vezes não, sempre, as primeiras experiências trazem muito prazer, não é? Por isso é que consomem, na procura do prazer, e claro que ao longo do tempo, aumentando a tolerância, esse prazer vai diminuindo e daí já deixa de existir uma relação de proveito positiva, como inicialmente. Acaba, se calhar, por haver uma busca deste prazer que sentiram, se calhar, numa fase inicial. Falou-se há pouco dos vários tipos de tratamento. Um deles, por exemplo, falou-se também da metadona, mas o tratamento em si varia depois da substância que a pessoa consome. Será que podia explicar um pouco isso? Sim, nós temos um médico, como disse também anteriormente no percurso, e portanto em todos os programas é assim, em que avalia qual é a necessidade de recorrer a determinada medicação, consoante a substância. A heroína, como disse também, é aquela que provoca dependência física, pelo que é a única que tem uma medicação que substitui, essa medicação pode ser a metadona como outras. O objetivo é que a pessoa retirar a ressaca, portanto que a pessoa com essa medicação funcione durante... Estabilize, exatamente, que haja uma estabilização e a partir daí que deixe de haver a necessidade de consumir e gradualmente vai reduzindo até abandonar o tratamento e ter alta. Isto para a heroína. Para todas as outras, a dependência sendo psicológica, a nível de medicação que se pode tratar são outras questões, como sejam perturbações da personalidade ou a ansiedade que a pessoa tem para consumir, muito marcada, nomeadamente também na cocaína, ou então porque apresenta uma sintomatologia depressiva, outras situações do foro mais psiquiátrico. Relativamente ao AX, por exemplo, que é uma substância muito consumida, principalmente nos jovens, e chegando-nos muitos menores nesta situação. Aí, claro que é importante
essa consulta médica, mas além disso, e como uma dependência psicológica, é trabalharmos estas questões, sejam consultas de psicologia, sessões de grupo. Aqui as questões que são importantes, muitas delas, não é? Mas a título de exemplo, aquilo que é importante trabalhar é as relações interpessoais, porque a maioria destes jovens já se sentem isolados e já não conseguem manter contactos sociais saudáveis, a não ser com outros jovens que se encontram na mesma situação. Além disso, também trabalhar as competências, a prevenção da recaída, o dizer que não, o treinos de assertividade, a relação com os pais, a autoestima, muitas perturbações associadas, por exemplo, de hiperatividade ou problemas a nível do comportamento, não é? Perturbações do comportamento muito marcadas nos jovens que acabam por usar estas substâncias para se sentirem melhores, e no fundo estão a automedicar-se, porque a nível de medicação existe algo que os poderá ajudar sem ser recorrer a estas substâncias. É quase como se essas substâncias funcionassem como uma bengala. Sim, para eles, não é? Exatamente, é como falta-lhes alguma coisa. Com os outros, às vezes é uma forma, ajuda-os nesse sentido, mas eles, calhar, não têm noção, é que têm competências internas, não os conseguem exteriorizar e passar para o outro. Sim, porque essas substâncias para tentar colmatar essa... Sim. Até porque é sempre importante verificarmos, portanto, existe ou não existe competências. Se existe, se já aconteceu anteriormente, é porque existe. E, portanto, temos que desenvolver essas competências, temos que as promover. Caso não exista, aí tem que se criar. E isso tudo tem que ser trabalhado num contexto, por um lado, individual, e por outro também grupal, com técnico especializado, nomeadamente com o psicólogo. E notamos muitas vezes isso, essa questão da baixa autoestima, uma desvalorização mesmo das atividades diárias, como se não, até porque depois também não tem esse reforço em casa com os pais, o que também nos acontece muitas vezes, dos pais não mal intencionados, mas muitas vezes também não são muito competentes na relação com os filhos, e isso acaba por vezes isso arrastando ao longo do tempo e só se manifestar na fase da adolescência, em que o jovem procura esta autonomia, e aí através destes consumos vai marcando a sua posição e acaba por se sentir bem com ele próprio, e é uma maneira de fugir também à realidade que tem em casa. Relativamente a esses jovens que o percurso tem vindo a acompanhar, eles vão se inserindo mais, pelo menos numa primeira fase, nos consumidores habituais. A nível social, onde é que se manifesta esse funcionamento social precário? Onde é que... Portanto, nos jovens começa a haver o isolamento, não é? Os grupos, os pequenos grupos, e depois já não se sentem bem, começam a não se sentir bem na interação com os restantes, procuram comportamentos que são pouco saudáveis, e isso leva depois a colocar-se em situações de risco, por exemplo. Mesmo esta curiosidade pelas novas experiências pode rapidamente levar a experimentarem estas substâncias, ou a consumirem de vez em quando estas substâncias, por exemplo, mas irem aumentando a gravidade, porque podem numa fase inicial fumar, até por exemplo cocaína, que é algo que também que é muito utilizado, e depois passarem a injetar. E aí já existe um risco maior também para o próprio, como também a nível de doenças infectocontagiosas, e isso acaba por ser um problema de saúde pública. Exato. E na relação com... Pronto, há aqui uma alteração na relação também com os outros, e a nível da escola, essa associação a consumos e até mesmo a modelos de comportamento desviante pode, de alguma forma... ser a razão pela qual a relação com a escola se deteriora. O que é que achas sobre essa questão? Eu acho que aqui há uma relação, sim. Agora, qual é o ovo ou a galinha? Não sei qual é. Por vezes é uma, outras vezes é outra, não é? Porque muitas vezes os jovens não se sentem bem na escola e procuram as substâncias
alguma satisfação pessoal que vai colmatar esse sentimento. Por outro lado, às vezes é por influência de terceiros, e eu até era muito bom aluno, até era bem comportado e era muito competente, mas esta necessidade de sair da realidade ou de experimentar uma coisa nova leva a que, num curto espaço de tempo, começa a faltar às aulas e começa a haver um grande desinteresse e as notas começam a baixar. E, portanto, eu acho que as duas situações acontecem. Mas, claro, que havendo consumos de substâncias psicoativas nestas idades, antes dos 18 anos, e até faz com que o jovem não desenvolva todas as suas capacidades em pleno, porque ainda está numa fase de maturação, o cérebro ainda está em fase de maturação, pelo que tudo isto vai ter consequências. Mesmo uma pessoa, um jovem, não é? Um adulto que começa a consumir muito jovem, o que é que acontece? Ao longo do tempo vai se isolando, não vai se deparando com determinados desafios que são naturais da idade e que não lhe permitem então amadurecer, treinar as suas competências, tanto sociais como a nível da escola, como a nível profissional, porque durante muito tempo viveu única e exclusivamente para a droga. E isso faz com que, quando para, uns anos mais tarde, nota-se que há uma grande imaturidade e por vezes com outras consequências, que já desenvolveram outras doenças do foro psiquiátrico que não existiam anteriormente. Bem, vamos passar para um intervalo. Vamos ouvir agora neste momento Radiohead, Creep.
you. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Boa tarde, novamente. Estamos à conversa com a Mónica Fagundes, psicóloga e coordenadora do programa Percursos. Para quem começou a ouvir neste momento a nossa conversa, o tema hoje recai sobre a problemática da toxicodependência. Falámos um pouco sobre o consumo de substâncias psicoativas e os jovens, e nesse sentido, Mónica, o que relativamente, já agora para os nossos ouvintes, que conselhos é que poderias dar aos pais como sinais de alerta relativamente aos seus filhos? Eu penso que os pais conhecem melhor que ninguém os seus filhos, e isso é muito importante, porque não é o médico, não é o psicólogo, não é o assistente social que vai dizer que sabe melhor sobre o seu filho. Agora, isso serve de base para trabalhar tudo o resto, e em harmonia, em conjunto, se poder delinear algumas estratégias que possam tanto ajudar em última instância o filho, mas que também possam contribuir para que os pais tenham mais ferramentas para ajudar o seu filho. E claro que os sinais de alerta para alguns são uma coisa, para outros são outra. E então, principalmente, por exemplo, quando o jovem começa a consumir AX, nota-se aí logo algumas alterações físicas, nomeadamente os olhos, portanto, e não só em relação ao AX, em outras substâncias, mas o AX, por exemplo, os olhos já ficam mais vermelhos, já ficam mais brilhantes. Com outras substâncias nota-se que a pupila ou está muito aumentada ou está muito diminuída. Portanto, essas alterações são sinal de consumo de substâncias psicoativas. A nível do comportamento também, aí os pais melhor que ninguém sabem se há alterações, não é? Se o jovem começa-se a isolar, se começa a ficar mais agressivo ou mais deprimido, qualquer alteração, algo que repentinamente começam a notar que está diferente, o que também pode estar associado à fase da adolescência. Mas por isso é que é importante estarmos atentos, para depois perceber efetivamente se é relativa à fase da adolescência ou se é algo mais que se está a desenvolver, nomeadamente os consumos de substâncias psicoativas. Outros na escola, se era um bom aluno e depois começa a apresentar más notas, começa a faltar à escola, os grupos de amigos com que se relaciona, se há uma mudança desse grupo, os objetos, ou por exemplo, os buracos nas calças ou nas t-shirts, o cartão, as mortalhas, os cachimbos, prata, uns tubos de plástico. Todos estes objetos podem ser utilizados, o limão, umas caricas. Se isto estiver associado ou estiverem todos próximos, é um bocadinho estranho e daí é um sinal de alerta. Em termos também da vontade de sair, por exemplo, do estar com os outros, do querer estar sempre com aquelas pessoas e não a vontade de variar ou de fazer atividades diferentes, por exemplo, ao fim de semana. E depois também isto tudo associado muitas vezes a consumos abusivos de álcool, que também é natural surgirem na fase da adolescência. Penso que estes são os sinais mais importantes, mas daí que eu acho que os pais acabam por ter a noção disto. Muitas vezes não querem ver ou não querem admitir ou pensam que é só uma fase, mas a mim parece-me que não, é de não desvalorizar isso. O Percursos tem incidido mais a nível do tratamento. Na tua opinião, consideras que o tratamento e a prevenção podem de uma certa forma estar de mãos dadas ou são intervenções completamente distintas? Eu não diria completamente distintas, mas sim,
acabam por ser duas faces da mesma moeda, não é? Porque a prevenção a mim parece-me importante e acho que numa fase cada vez mais precoce, e neste momento sei que há um programa a ser desenvolvido aqui nesta freguesia, através da Casa do Povo de Santa Bárbara, e através dessas iniciativas nós depois também conseguimos prever em termos de tratamento, ou podemos verificar mais tarde no tratamento se realmente se deram bons resultados ou não. Portanto, se a prevenção for bem feita e numa idade mais precoce, penso que numa fase adulta teremos menos pessoas em tratamento. Relativamente aos pais, e falando aqui também numa ótica preventiva, achas que seria importante sensibilizar os pais de alguma forma para esta problemática relacionada com os consumos? Que tipo de abordagem, por exemplo, a nível do percursos? Há pais que recorrem ao programa de uma certa forma para pedir ajuda? Como é que funciona? E que tipo de... Eu penso que é importante haver sempre uma colaboração. Daí que o jovem que vai ser intervencionado, mesmo a nível, por exemplo, de consultas de psicologia, acho que é sempre importante envolver os pais. Nem que seja, até porque muitas vezes o consumo é o efeito de algo que está mal em casa e provocando alguma mudança nos pais, pode condicionar o comportamento do filho e assim também ele se sentir melhor com ele próprio, não tem necessidade de recorrer a consumos de substâncias. E estas abordagens também são muito diferenciadas consoante o tipo de pais, pelo que é importante também avaliar. Passamos agora neste momento para outro momento de pausa. Hoje ficamos com o James Sometimes. Makes a great sound.
novamente. Continuamos a conversa com a Mónica Fagundes. Falámos um pouco sobre os sinais de alerta que os pais poderão estar de uma certa forma mais sensíveis relativamente aos seus filhos, relativamente ao comportamento deles em relação com as escolas. Falando um pouco dessa questão relacionada com os consumos, Mónica, achas que o problema relacionado com a toxicodependência é algo que afeta mais o indivíduo, a pessoa que consome e a sua família, ou de uma certa forma este problema pode ser considerado como um problema da sociedade? Eu penso que afeta a todos em diferentes graus, não é? Porque a percepção que nós temos é diferente, porque como cada qual é como cada qual. E claro que muito provavelmente o toxicodependente vai achar que é aquele que sofre mais. No entanto, todos nós sofremos com isto, seja a família, seja os vizinhos, porque entretanto o toxicodependente necessita de manter o seu consumo e o dinheiro escasseia porque já perdeu tudo, então acaba por iniciar comportamentos criminosos, como seja o roubo, a prostituição e o mentir, o enganar, a manipulação é muito frequente, com o objetivo de obtenção desta substância, como também depois toda a sociedade, porque existe muito, e é um pouco melhor hoje em dia, penso que também nós contribuímos para uma diminuição do estigma, mas ele ainda está lá presente. Não é tudo muito bem, aceitamos, colaboramos, e a postura é sempre muito colaborativa. No entanto, quando está à nossa porta, à porta da nossa casa, muitas pessoas começam a ter outro tipo de comportamento e a rejeitar e a serem preconceituosos, e aí está, é um problema que no fundo nos toca a todos, porque também o toxicodependente se sentir rejeitado pela sociedade é mais um motivo para continuar a consumir. E nós, na verdade, não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, porque todos somos filhos, seremos pais e tios e primos, e a qualquer momento é algo que pode acontecer a alguém que está muito próximo de nós e nós não fazemos ideia. Exato, ao fim e ao cabo é um tipo de problema que pode bater em qualquer porta, independentemente da classe social. Exatamente. Isso efetivamente pode acontecer. Mónica, antes de mais, quero agradecer a tua presença, o teu contributo neste programa. Penso que todos nós ganhamos com esta informação, uma informação privilegiada de alguém que está no terreno e que acompanha este tipo de problemática, quer as pessoas os toxicodependentes, mas também as suas famílias. Portanto, penso que foi de uma forma bastante esclarecedora. Penso que foi gratificante ter-te aqui como convidada. Espero já agora contar também com a tua presença num próximo evento de tertúlia social. Para nós, a nível do núcleo, certamente será sempre uma mais-valia poder, ao fim e ao cabo, também ter um bocadinho da tua experiência e do contato que tens com esse público-alvo. Bem, muito obrigada pelo convite, e é com muito gosto que cá estou, e sim, se possível, irei colaborar na medida daquilo que estiver ao meu alcance. E muito obrigada, foi com muito prazer. Obrigada então, e até à próxima tertúlia social. O meu nome é Margarida Fonseca. Até uma próxima. Quero destino, que eu não caia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza.
esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, se eu pudesse não cantar, ai, se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha, cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Tertúlia Social, um programa do núcleo da Associação dos Profissionais de Serviço Social na Ilha Terceira. Todas as quartas às 19 horas, com repetição aos domingos pelas 17 na sua rádio Voz dos Açores. Vamos falar sobre serviço social, os seus contextos, dificuldades e desafios. Sabor, se é por amor, brilha